compartilhar. Obrigada, Jéssica, obrigada. Eu gostaria muito de agradecer a doutora Emília Pinheiro, que está aqui conosco. Hoje é um dia realmente muito importante para mim, pessoalmente, profissionalmente, porque a doutora Emília Pinheiro é uma profissional que eu admiro há muitos anos. E desde que nós nos conhecemos, um dos meus grandes sonhos se tornou trabalhar com você. E a gente trabalhava de alguma forma já juntas, porém, hoje ter você falar assim, a Emília faz parte da nossa comissão de especialistas da Sou Leve, é muito importante para mim, é muito gratificante para mim. É uma honra ter você, que é uma profissional tão renomada e referenciada aqui conosco. Então, esse é um marco. Hoje, a data de hoje, dia 8/1, é um marco para a Sou Leve. Como o dia que nós nascemos. Hoje é como se nós estivéssemos renascendo e renascendo com você, minha querida. Então, seja muito bem-vinda oficialmente à Sou Leve. Olha, só posso agradecer, Sara, essa confiança que você depositou em mim, tem depositado em mim, não é? E se já estamos iniciando, não sei se alguém quer conversar alguma coisa, se já estamos começando mesmo, já estamos começando? Estamos já com Você já quer gravar? 20 Já quer começar a pessoas na gravar? sala, já está gravando, Já está mas a gravando? gente bate um papo até entrar, porque com certeza vai entrar Sim, muito sim. mais, né? Então ainda não vamos dar realmente 5, 7 minutinhos, que é sempre legal dar para as pessoas que estão chegando, mulherada que está chegando, posando a bolsa, lavando as mãos, abrindo o celular ou o notebook para estar aqui conosco nesta short Sim, class, né? sim. José Vamos dar Otávio esse falando tempinho. oi para você. A Ana Tavares, de Portugal, aqui com a gente. Ana, querida, um Ana, beijo. tudo bem? A Nossa, Carmen Galvão aqui conosco. não existem distâncias, né, Sara? Hoje em dia não Não. existem mais distâncias. É fantástico, né? É fantástico mesmo, 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 mesmo. E então, pronto, se alguém quiser falar alguma coisa, se tiver alguma questão para levantar, se você quiser comentar alguma coisa também, Sara, até enquanto vai abrindo a sala para os Sim, novos, sim. estou aqui à Eu gosto sempre disposição. de dar boa Porque depois que noite. eu começo a falar, Sim, aí depois que eu eu começo a falar, não para mais. Eu gosto muito de dar boa noite para as minhas queridas Marcele, Eliciane, a Nancy aqui conosco, querida, Nancy no Pará. Nancy já tem interesse de levar você para o Pará, Emília. Estamos aqui com várias pessoas, Bia, querida, aqui conosco. Alguns estão sem nome aqui na telinha. Ah, obrigada, obrigada, querida. Então, muito bom, muito bom. Ana, bem-vinda. eu convidei muitas pessoas, fui mandando, mandando, mandando. Então, eu espero que aos pouquinhos se vão chegando, né? E quem não puder aqui por força de trabalho, que tem muita gente que não pode, mas que depois escuta esse material gravado, né? Que vai ficar gravado, de grande valia, certamente de grande valia. Foi para mim, para a minha vida nos últimos muitos anos, e eu espero que seja também para cada uma das que estiverem aqui conosco. Aproveitando já para quem está aqui, ó, atrás do copo de água, é sempre muito importante ter um copinho de água do lado, tá? Essa vai ser a primeira lição, um copo com água, é muito importante hidratar. O tempo está muito seco, especialmente aqui no sul, não sei como é que estão nas vossas cidades, mas aqui está muito seco. É assim que funciona. Consigo marcar. Parece que o áudio foi abaixo. Acho que a Jéssica deixou só o nosso áudio aberto. Depois ela liga novamente, tá? Deixa eu ver que Tá horas são. dando para escutar. Tá?
Está Tá Dá dando dando para dando para para escutar. escutar, ver. Luiz? Dá sim. Pronto, pronto. LJO Geraldes aí, ó. LJOG. Tá dando para escutar aqui em Roraima, que é no norte do Brasil. Bye, bye. Então tá no mundo. Então tá no mundo. Marinês, querida, bem-vinda. Helena, muito bom ter você aqui conosco. Vilma, Olá! Marinês. Helena, Que delícia! Tudo que bem com bom, que bom. vocês? Ah, que bom. Graças a Deus, nesta noite maravilhosa, nesta noite fantástica. Que bom ver você, Helena. Ah, que bom Muito ver nos honra, vocês todos. muito Que nos Oi, bom. honra a sua Helena, presença. tudo bem? Tudo bem? Helena? Tudo bem? Ai, Tudo Ana, bom? a Ana, né? Ana Tavares, sim, já vi A também. Aninha também. Uhum. Ah, coisa boa. Que bom, né? Que bom, Ah, já que quero bom. fazer dois agradecimentos, então, né, Emília? Contar que a nossa Tá. representante oficial em Portugal é a Helena, que Sim, já tem as edições Mahatma e agora também passou leve em Portugal. Muito feliz, muito feliz. Vamos fazer grandes como- coisas juntas. Vamos olha, sim. tô vendo aqui também o doutor José Otávio, meu grande amigo de São Paulo, acabou de entrar. Obrigada, Zé Otávio. Beijo à sua esposa. Obrigada por estar aqui essa noite conosco. A gente vai atropelando as conversas, né? Estávamos falando da Helena, aí já pulamos para o doutor José Otávio. Assim que é gostoso, né? Estamos entre amigos. E com certeza, com certeza. Bom, já estamos nas 19h06, então acho que pode já estar na hora de ir começando, e quem for chegando, né, Sim, vai entrando, né? Bom, então, se você não quer dizer mais nada, acho que você já me apresentou, ou quer já falar mais alguma apresentei. coisa? Não, não. Quero só dizer que esse Então, realmente é um marco na nossa história da Sou Leve, que ter você aqui conosco é uma grande honra. muito E bem. Bom, a Emília vai contar. A novidade dos seus produtos e da sua linha, você conta. Essa parte eu vou deixar para ah, você. isso, no final, no No final. Aí a final, gente no final. amarra tudo isso, as Muitas novidades que vêm por aí, novidades. né? Com Sim, certeza. Bom, então, eu não consigo ver todo mundo que está aqui, mas quero dar as boas-vindas, especialmente a você que está aqui comigo esta noite, participando dessa primeira short class, ou aula, como você preferir chamar, tanto faz. E que a Soul Leve me deu a honra de presidir, a Sara, né? Olha, eu estou estreando aqui hoje, mas antes eu faço questão que você saiba exatamente o que me fez dizer sim a essa empresa e mergulhar nela de corpo e alma. Aliás, tudo que eu faço é de corpo e alma. Sempre fui assim, muito passional. Sou tipo O sanguíneo, né? Extremamente passional. E não foi de um dia para o outro, não, né, Sara? Demorou uns não. 4 anos, mais ou menos, entre namoro, noivado, e enfim, agora o casamento. Foi mesmo. Então, eu disse sim, quando eu percebi a forma que essa empresa tem de enxergar o enorme potencial transformador que advém da tecnologia quântica, não é? Ser parceira da Solev, com uma equipe que compartilha os mesmos valores de integridade, busca constante por excelência, né? É realmente muito inspirador, muito motivador para mim. E foi também por ter percebido Eu ia que esta empresa está achar, preparada mas para daí tá o inovar rabicho, para não entrar através dos bicho. seus moduladores frequenciais, na Deixa forma só como se a complementam, persiana, a compreende, veneziana aberta, sabe? Aquele que tá furadinho. Sara? Jéssica, você pode silenciar para mim, por gentileza? Depois a gente Como eu abre estava, novamente. Silenciar os microfones. Jéssica, por favor. então, como eu estava dizendo, eu disse sim a essa empresa também por ter percebido que a Solev está preparada para inovar. Eu gostei muito dessa inovação que eu percebi. Não é? Agora que eu mergulhei mais fundo, a cada dia eu descubro as inovações, isso me deixa muito feliz, né? Através, especialmente, dos seus moduladores frequenciais e na forma como essa empresa compreende e trata atualmente as mais diversas condições de saúde dentro das práticas integrativas mais modernas. Isso me fascinou. Então, a partir de agora, a partir de hoje, digamos assim, aqui com vocês, assumo esse compromisso de apresentar em cada aula, ou se for que a Solev me leve, né, os princípios que estão por trás dos seus moduladores frequenciais quânticos, né, como eles funcionam, os benefícios que podem trazer,
além da base científica, que é muito importante, né, que sustenta essa tecnologia de vanguarda, né, e como esta pode ser aplicada na prática do dia a dia, que a gente precisa saber. Vamos juntos, então? Vamos todos juntos? Só mais uma coisa. Antes de iniciar agora a nossa short class, né, eu gostaria de fazer aqui um agradecimento do público à Sara e de dizer que eu vejo em você, minha querida Sara, um exemplo de amor ao próximo, respeito em tudo que faz. Olha, muito obrigada, minha querida, muito obrigada mesmo, de coração. Bom, Olha, mas vamos você vai me começar. emocionar em público. É tudo muito rápido, né? Eu gostaria de tecer aqui 1001 comentários a seu respeito nestes últimos anos, o que eu percebo em você, de você, mas o tempo vai mostrar o quanto eu admiro você também, a sua raça, enfim, Muito o obrigada. seu jeito de Muito, ser, muito obrigada. maravilhoso. Bom, mas no final, vamos para a nossa aula, né? Que íamos falar das lectinas na digestão, está todo mundo atrás, muita gente me diz, ai, que bom que vai falar das lectinas, porque é sempre falado muito en passant, então as pessoas querem saber mais sobre esse papel das lectinas, e eu começo por fazer uma pergunta muito importante. O que é que podemos, já que vamos falar na digestão, o que é que a gente pode definir como uma boa digestão? Bom, a digestão é um procedimento fisiológico, não é? Que acontece começando por óbvio, a partir da nossa boca, né? Vai descendo lá pelo estômago e a primeira porção do intestino, e nesse processo esse processo todo vai sendo facilitado por uma série de alterações físico-químicas, né? Os sucos ácidos, os sucos gástricos, enfim, toda uma série de alterações físico-químicas, nas quais o organismo converte os alimentos em substâncias que são realmente aptas a serem absorvidas e assimiladas. Este é o processo. Esse é o papel que se crê, então, como de uma boa digestão apropriada, né? É o que todos deveríamos ter a priori. E também diversos órgãos participam desse processo, que coletivamente, né, formam um extenso tubo, né, que é o sistema digestório. E é, então, ao longo desse canal, que se conecta com o exterior através da nossa boca, até lá ao finalzinho, né, lá ao nosso derrière, né, começa da boca, vai lá atrás, que encontramos uma série de estruturas anatômicas, cada uma com uma função muito específica, muito particular, que em conjunto é que vão influenciar a adequada digestão dos alimentos que ingerimos a cada dia. Mas isso só ocorre assim tão linearmente, desse jeito, quando a alimentação é saudável e personalizada à bioindividualidade dos tipos sanguíneos, que é a área que eu sou especializada, certo? Então, tudo que eu falo, a partir de hoje, tudo que eu falar, vai ser sempre a ótica da ciência dos tipos sanguíneos, certo? Bom, e que muito provavelmente, você já me conhece, tem aqui muitas pessoas que já me conhecem, já me ouviu falar inúmeras vezes sobre esse assunto. Vai fazendo bem, você paga ele. E paga, e outro paga, então ele vai ganhar bem. Vai aparecer o... Ok? Vamos continuar? Estava alguém aí falando? Vamos lá. Pois bem, em primeiro lugar, eu falei que tem que ser uma alimentação saudável e compatível com o nosso tipo sanguíneo. Mas o que é que podemos destacar como uma alimentação saudável? Olha, existem frases antigas e muito sábias, que certamente todos nós já escutamos um dia, como faça do seu alimento o seu remédio, ou é a dose que faz o veneno. Essas frases continuam extremamente relevantes ainda nos dias de hoje. Inclusive, o pai da medicina moderna, o Hipócrates, também declarou há mais de 2000 anos, né, que todas as doenças começam no intestino. Certamente você já escutou falar. E a verdade, se a gente pensar bem, é que até ao momento nenhuma nova frase de impacto surgiu para superar essas que eu acabei de mencionar. Pelo menos não que eu saiba, né? Então, fazendo ressonância a essas grandes figuras, as pesquisas mais recentes sobre a microbiota intestinal, sem sombra de dúvida, já apoiam essa afirmação, certo? Então, à medida que vamos absorvendo todo esse conjunto de ferramentas científicas modernas, nos trazendo a cada dia mais e mais conhecimentos, vai ficando mais fácil também entender o quão preciso estava Hipócrates. De fato, todas as doenças se originam no nosso intestino. Imagine então você, que já naquela época ele acreditava que muitos problemas de saúde poderiam ser evitados ou até tratados, né, mantendo o sistema digestório saudável. Simples assim, somente com isso. Não havia antibióticos, não havia anti-inflamatórios, não havia probióticos, não havia nada. Então, cuidar da boa digestão, cuidar da alimentação,
Hipócrates falou isso há mais de 2000 anos, já era suficiente para evitar e tratar todo o sistema digestório, toda a nossa microbiota, certo? Fato é existir uma relação muito íntima entre o nosso cérebro e o funcionamento do intestino. Essa chama-se síndrome, não sei se você já ouviu falar, enteropsicológica, né? Destacando que essa conexão entre o estado do intestino e o estado de saúde do restante do corpo estão ali afinadinhas, bem ajustadas, uma tendo a máxima relação com a outra. Então, não é de surpreender que, ao tratarmos o intestino e o sistema digestório, devemos considerar tudo aquilo, mesmo tudo, que habita dentro dele. E o que o mantém saudável, que é o quê? A nossa flora intestinal. Como que base se fundamenta essa afirmação? Olha, veja bem, de acordo com as pesquisas mais recentes, 90% de todas as células do nosso corpo, imagine você, são células intestinais. 90%, já pensou nisso? Todo o restante representa apenas 10%, um percentual quase que insignificante, não é? Portanto, somos claramente um habitat que abriga essa imensa comunidade microbiana que existe, harmoniosamente ou não, isso vai depender do jeito que a gente se alimenta, que a gente vive, né? Que coexiste harmoniosamente ou não, então, conosco. Né? Nós é que vamos decidir se queremos que esse habitat esteja saudável ou não. Se ignorarmos esse fabuloso ecossistema, colocamos-nos em risco. Sempre que a gente ignora isso, colocamos em risco, já que essa comunidade microbiana está implicada em todas as funções corporais. E é impressionante o alcance desse envolvimento, certo? Enquanto isso, as grandes tendências globais em termos do que é uma alimentação dita saudável, cada uma mais contraditória que a outra, e veja bem, isso não é uma crítica, mas é uma verdade, acabam desorientando as pessoas. Você já deve estar farta de ter pensado nas várias propostas que hoje em dia a gente vê quando abre o Instagram, ou quando conversa com alguém, quando liga a TV, e que alguém está falando de saúde, está falando de intestino, é alimentação vegana, é alimentação vegetariana, é a pirâmide alimentar da Organização Mundial de Saúde, é da Mediterrânea, é paleo, low carb, cetogênica, comida crua, jejum intermitente, e por aí vai. Em quem acreditar, afinal? Em quem a gente pode acreditar, afinal? Então, primeiro que tudo, eu sempre recomendo. Sabe em quem você deve acreditar? Em você. Em você. Ou seja, nas suas percepções, nos seus sentimentos, nos seus desejos, nas suas necessidades. Aprenda, compreenda, teste, saiba estar. E, acima de tudo, sinta. Se você não sentir nada disso, você não consegue ir mais além. Pois esta é a sensação mais verdadeira que podemos experimentar. Então, sinta a comida. Tudo isso que eu falei é aprender, compreender, testar, saber escutar e sentir. É extremamente importante. E, para isso, é só ter a mente aberta, claro. Depois, cada um faz a sua própria avaliação sobre o que é certo ou o que não é certo para si e continuar a vida, né? O baile continua. Uma coisa eu lhe digo com toda a certeza. Tá? No alto da minha idade, dos meus 72 anos de idade, com uma saúde, posso dizer, excelente, sem doenças crônicas, se você fizer isso, você vai acertar muito mais do que errar. Não tenha dúvida. Bom, se atualmente você está entre aquele número de pessoas que não conseguem resolver seus problemas de saúde, que lidam com a permeabilidade intestinal, ou enfrentam dores, sejam elas digestivas ou não, inflamações ou doenças crônicas, tanto físicas como psicológicas, eu trouxe este tema hoje sobre o impacto das lectinas na digestão, uma abordagem integrativa, e como a ciência dos tipos sanguíneos pode te auxiliar. Tudo bem? Vamos lá, então. O que originou este conceito inovador que tanto tem desafiado, eu uso muito essa expressão desafiado, ou provocado, esta é a palavra correta, tem provocado a classe médica. Quando eu falo em dieta pelo tipo sanguíneo, a classe médica fica com o cabelo em pé, fica literalmente com o cabelo em pé. Né? Vamos lá, então. O precursor da investigação relativa a este tema foi um médico também, foi o Dr. James Dadham. Como esta é a nossa primeira aula, eu faço questão de aqui mesmo, para quem até não estiver aqui hoje, mas depois esta aula gravada, que saiba de onde surgiu o princípio da dieta por tipo sanguíneo. Não foi com o Dr. Peter Dadham, foi com o pai dele. Então, isto tem quase 90 anos, tá? O Dr. James, hoje já é falecido, inclusive. Então, foi esse médico. E, em seguida, o seu filho, que é o Dr. Peter Dadham, que esse nome talvez seja mais familiar, eu fez conhecer ao mundo
através do seu famoso livro Dieta do Tipo Sanguíneo, né? Esse método que revolucionou a medicina e as práticas alternativas no mundo inteiro. Eu mesma, é claro, fui instigada a conhecer de perto esse fenômeno, sem entender muito bem à época quais eram exatamente os seus mecanismos de funcionamento. E aí, a única alternativa que eu tive foi partir para a prática. Só assim eu poderia me convencer. Okay? Até sentir, eu tive que testar, acreditar, e tive que fazer esse caminho que eu falei há pouco para você. Então, está sendo investigado por Tem alguém aí com o microfone ligado? Pode desligar, por favor? Agora, Padilha, com as informações. Então, eu posso apenas dizer que se, quando eu conheci mais de perto a ciência dos tipos sanguíneos, eu senti um impacto muito profundo. Foi algo assim como, tenta por aí, isso faz sentido, experimenta. Eu devo admitir também que as primeiras vezes que ouvi as explicações do Dr. Peter, fiquei perplexa com algumas das suas posições. Isso também aconteceu há 26 anos atrás, tá? Que é o tempo que eu lido com a dieta pelo tipo sanguíneo. Bom, mas mesmo assim, continuei a ouvi-lo, a aprofundar-me, afinal, eu fazia parte do meu próprio laboratório de pesquisa, eu fazia questão de fazer, se eu quisesse mesmo ir adiante e ver no que isso iria resultar. Até que cheguei finalmente à conclusão que esse novo caminho oferecia verdadeiramente resultados inegáveis. Os diferentes tipos sanguíneos e os seus respectivos sistemas, tanto o imunitário quanto o digestório, têm, sim, reações bastante diferenciadas quando em contacto com os alimentos. Eu testei mais ou menos por volta de 6 meses, quis ver até onde é que ia dar, né? Seguindo o máximo possível esse método de alimentação e estilo de vida, com muito sucesso. E eu confesso que foi até além do esperado. Mudou toda a minha vida até hoje. E esse é o motivo pelo qual eu anseio sinceramente que a nossa aula de hoje possa plantar também, de alguma forma, uma minúscula semente aí no seu coração, em suas crenças e, acima de tudo, que proporciona um conhecimento a mais na sua abordagem à nutrição, certo? Não importa se você é médico, isso é um conhecimento a mais, é uma ferramenta, você não vai deixar a sua especialidade, a sua expertise, se não é médico, se é terapeuta, se é nutricionista, seja o que for, você não vai deixar a sua expertise, você vai ter apenas uma ferramenta a mais, um algo mais para abordar sobre a nutrição, certo? Então, o que eu posso dizer a você, passados muitos anos daquela minha tímida, porém tenaz tentativa, em que eu questionei muitos elementos inicialmente, como eu disse, é que ela funciona. E olha só, o melhor é que não custa absolutamente nada, é custo zero, porque você tem que comprar comida, você tem que sair todos os dias para comprar comida. Então, você não vai gastar a mais para comer. Só tem que escolher o que você vai comer dentro da sua habilidade, certo? Pois bem, atualmente, através do progresso da ciência, já é possível explicar, então, o mecanismo da ação que embasa o conceito da dieta pelo tipo sanguíneo. E, sobretudo, dependendo do tipo específico de sangue, esclarecer, veja bem, os motivos de tantas intolerâncias individuais, em como evitá-las e poder ajudar com o efeito do sistema digestório sempre com desequilíbrios, sejam eles voluntários ou não. Que é isso que eu tenho percebido. É dessa forma que eu tenho, entre aspas, salvado a pátria, viu? A minha e a de todos que me procuram, através dessa correta alimentação. Bom, vamos então agora dar início à nossa aula mais propriamente, e para isso eu preciso lhe contar uma historinha. Eu vou chamar assim para prender mais a sua atenção, bom? Já que elas remetem à nossa infância. Todo mundo gosta de uma boa historinha, a gente se lembra da nossa infância. Então, essa historinha é muito importante, porque ela vai lhe ajudar a entender melhor todo esse conceito aplicado à ciência dos tipos sanguíneos, que é a toxicidade de determinadas lectinas, de determinadas proteínas, chamadas lectinas, que é o nosso tema da nossa aula de hoje. Lectinas essas, aliás, que são a principal vertente e base da dieta pelo tipo sanguíneo, já que a gente se alimenta várias vezes ao dia, mínimo 3, café da manhã, almoço, jantar, no mínimo 3. Então, são a principal vertente e a base da ciência dos tipos sanguíneos. Por isso, a importância de você saber um pouco mais o que elas são, de onde vêm, e, sobretudo, o porquê da sua existência nos alimentos. Que é muito interessante, essa é a historinha que eu quero contar como introdução. Por que elas existem nos alimentos? Qual é o papel delas? Por que Deus colocou essas lectinas? Qual é o papel delas para todo o contexto da natureza em geral? Se você já assistiu em algum congresso, ou me segue nas redes sociais, ou leu algum dos meus livros, enfim, já deve ter me ouvido escutar falar nas lectinas.
Então, elas são encontradas em todos os alimentos, porém, muito mais expressivamente no reino vegetal, especialmente em grãos, mesmo naqueles sem glúten. Não pense que são só os alimentos, os grãos com glúten que têm lectinas. Não, não. Mas também em certos alimentos. As lectinas existem em certos alimentos considerados saudáveis. Você diz, não, esse aqui tem, é saudável. Como frutas, por exemplo, vegetais. Sim? Pois é. Essas lectinas, uma vez ingeridas, é que têm a capacidade de poder levar o organismo a dados inflamatórios. É assim que a gente inflama. Em graus diferentes, claro. E, como consequência, muitas doenças, né? Até mesmo o excesso de peso. Eu não alguém está aqui. tô pago, mas não sei. Johnson, quer Vou resolver? continuar. Vou resolver. Ô, Sara, talvez fosse bom pedir para desligarem os microfones, não? Sim, eu até pedi para que a Jéssica, que está como moderadora da sala, ela desligar, mas se houver alguma dificuldade, vamos pedir para os participantes desligar um pouquinho o microfone, que no final a doutora Emília vai abrir um espaço para tirar dúvidas, né? Vamos ter todo o tempo do mundo para isso, mas nesse momento é importante estar com os microfones desligados. É, porque cada vez Obrigada. que se interrompe, né, perde-se o fio da Sim, né? sim, Acho que eu estava falando sim, das lectinas, dos estados sim. inflamatórios em diferentes graus que funcionam, e, consequência, também muitas doenças, né? Até mesmo de peso, que talvez você venha lutando há anos. Você que me está ouvindo aqui, cada um de vocês, pode ser que esteja lutando com excesso de peso, sem resultados, né? Isso tem a ver com as A lectinas. Solange aqui está pedindo para você repetir um pouquinho, porque não deu para entender o final, tá? Então, por isso é importante realmente desligar os microfones. Tá bom. Então, acho que quando fomos interrompidos, eu estava falando sobre lectinas e que elas têm a capacidade de levar o organismo à inflamação, a estados inflamatórios em graus diferentes, claro, vai depender também como a pessoa está, da sua predisposição genética, enfim, né? E, como consequência, né, isso vai acabar por gerar muitas doenças. É assim que as doenças vão se instalando ao longo do tempo, ao longo da vida, né? Até mesmo o excesso de peso. Eu estava dizendo, muita gente que luta com a balança, é devido à inflamação, não tenha dúvida, é devido a uma inflamação. Então, até isso, uma alimentação adequada à agenda individual vai ajudar a reduzir essa inflamação. Bom, então era isso que eu tinha para dizer. Então, você também já deve, que também quem me segue aqui, já me conhece, eu falo muito sobre o glúten, já deve ter escutado falar muito sobre o glúten, né? Aliás, penso que todo mundo já ouviu falar dessa proteína, que é a principal componente do trigo, apesar dela também estar presente em menor escala em outros cereais, tá certo? Okay? Também existe, mas em menor escala. Então, todos os alimentos contendo glúten são, então, as principais responsáveis, todos esses alimentos são os principais responsáveis pela inflamação crônica generalizada. Olha o que eu estou dizendo, tá? Há quantos anos você aqui que está me escutando, cada um de vocês, há quantos anos você está comendo glúten? Há quantos anos você está construindo uma inflamação crônica que poderá se generalizar com o tempo? Tá? Que começou incipiente e que, à medida que o tempo vai passando, vai se cristalizando no seu organismo. Não é? E isso não é só aqui no Brasil, nem nós que estamos aqui, é em todo o planeta Terra. Isso está acontecendo. Não é? Apesar de ser muito, muito, muito difícil fazer um estudo randomizado sobre esse fenômeno, não existe um estudo randomizado, infelizmente, né? É muito difícil fazer, ainda assim, inúmeros estudos paralelos mostram que o gigantesco contingente de pessoas denominadas de não celíacas, ou seja, aquelas que ingerem glúten e aparentemente sentem nada, ainda assim, olha o que eu vou dizer, ainda assim eu vos afirmo com toda a certeza que sim, são sensíveis a este composto proteico contido nas sementes de alguns cereais, pertencentes especialmente à família das gramíneas. Tá? E se vocês souberem, hoje não vou aqui comentar, mas para vocês terem ideia da família das gramíneas, são mais de 800 espécies que pertencem à família das gramíneas e muitas que vêm para a mesa no dia a dia. Bom, entre eles o açúcar da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é uma gramínea. Então veja o que é que você está comendo, né? Todo dia, você que está aqui me acompanhando e que coloca sempre, insiste em colocar açúcar no seu café, no seu chá, no seu suco, enfim, veja o que é que está acontecendo com você, ok?
Outro detalhe aqui, um parênteses. Gramíneas só podem ser, não serve para o ser humano. Gramínea é só para ruminantes. E que eu saiba, nós não temos estômago de ruminante. Só o ruminante pode comer gramínea. A gramínea, a natureza fez para os ruminantes. E nós não somos ruminantes. Ok? Então, nós não podemos comer cana-de-açúcar e nada da cana, porque é uma gramínea. Não temos digestibilidade. Nenhum tipo sanguíneo tem digestibilidade para a cana-de-açúcar. Bom, vamos voltar. Vamos voltar ao glúten. Tá? É dele que a gente está falando. Como eu costumo dizer, usando uma frase muito célebre, que diz assim, o glúten é apenas a árvore que esconde a floresta. Estão entendendo? Não é só o glúten o vilão, como eu mencionei atrás. É preciso colocar os pingos nos is. Então, o glúten é apenas a árvore que esconde tudo que está na floresta que a gente não vê. Certo? Eu vejo pessoas gastando um dinheirão em alimentos sem glúten, na tentativa de proteger a sua saúde. No entanto, não vivem bem. Não são saudáveis. Por isso, se falarmos somente nele, no glúten como um vilão, estamos perdendo o foco do problema real, que são as lectinas. Essas sim, gente, são as lectinas que fazem todo o diferencial na nossa vida. Não tenham dúvida. Essa é a parte da historinha que eu vou agora lhe contar e que tem como título O Paradoxo das Plantas. Veja bem. Aliás, esse é o título de um livro escrito pelo Dr. Stephen Gundry, que eu amo de paixão, já li há muitos anos, e que eu recomendo muito a sua leitura, tá? Por quê? Porque, embora muitas vezes pensemos nas plantas como saudáveis, as lectinas são isso, um paradoxo. São paradoxos, que o Dr. Gundry chama de o paradoxo das plantas. Para você ter uma ideia, esse livro já vendeu mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo. Está traduzido para 20 idiomas. Então, é algo muito sério, tá? Muito levado em consideração pela comunidade, inclusive a comunidade científica internacional. E todo esse livro, se você adquirir, você vê que ela é uma aula assim, muito bem descrita, falando sobre os benefícios do glúten só, né? Foi o que me fez dar um mergulho nesse grandioso trabalho, que é todo produzido lá nos bastidores da natureza, sabe? Atrás do pano, do palco, é lá que acontece tudo, acerca de algo que a maioria de nós sequer pensou alguma vez ao ingerir um pãozinho crocante, saborear uma fatia de bolo recém-saída do forno, uma pizza, enfim. Você não tem noção do que se passa lá nos bastidores. Nesse livro, cada parágrafo dele é um manancial de informações. Gente, se vocês puderem, vão acrescentar muito à vossa rotina, não só se você é paciente ou se você é profissional da área da saúde, leia. Tá? E ela é um manancial realmente de informações que remete àquele velho ditado também que todos nós conhecemos, que diz, nada na natureza se perde, nada se cria e tudo se transforma. Lembra dessa máxima? Bom, a bem da verdade, temos que admitir é que a natureza vive muito bem sem o homem. Você já parou para observar isso? A natureza não está nem aí para nós. Nós somos detalhe. Detalhe. Bom, sem mais delongas, vamos logo a essa historinha para a gente começar a entender o papel das lectinas. E como toda boa história que se preza, ela também começa com o clássico Era uma Vez, né? Aqui, no caso, Era uma Vez no reino vegetal. Ela começa, então, pelo princípio da vida dentro desse reino, tá? Que são as sementes. Imagina lá uma semente, que nada mais são que plantas bebês. O que é uma semente? Uma semente é uma planta bebê, podemos considerá-la assim, né? Que apesar da sua aparente fragilidade, conseguem perfeitamente sobreviver sem qualquer ajuda externa. Elas não precisam de ninguém para fazer nada. Elas crescem, se tornam árvores adultas e ainda produzem descendentes, sozinhas. Já pensou? Pois bem, essas sementes, por sua vez, possuem também uma casca dura, que é para não serem atacadas pelos seus predadores, sejam eles insetos ou animais, e nós aqui incluídos, que adoramos fazer aquela confusão, né? E esses invólucros duros, né, essas capinhas que protegem as protagonistas iniciais da nossa historinha, que são as sementes, são úteis até mesmo durante a viagem que elas fazem dentro do trato digestivo, até saírem intactas lá do outro lado, junto com os excrementos do animal que as ingeriu. Inclusive nós, claro, também. Ou ainda com a chance de crescer ali mesmo no próprio local onde foram depositadas. Veja, elas não precisaram de métodos químicos para se defender também. E como se não bastasse, ainda fazem uso de alguns truques para ir ao predador a ingeri-las, né? Como, por exemplo, usando
como estratégia a cor, normalmente vermelho ou amarela, essa é a cor em geral, né? Que instintivamente incentivam os animais que comem frutas a ingeri-las, que é quando elas estão bem madurinhas e bem doces, né? Ficando para trás somente o quê? As sementes ou o caroço, que, por óbvio, já estão completamente prontas, de novo, com todo o know-how para ressurgir e originar uma nova vida. Olha que trabalho fantástico da natureza. Você já tinha pensado nisso? Apenas como curiosidade em relação às sementes, somente elas, podem ser encontradas em cerca de 800 plantas, das quais 600 pertencem à família das leguminosas. Sabia disso? E sobre a cor das frutas que eu falei, a cor verde envia também uma mensagem, a de que a fruta não está na hora de ser comida. Entendeu? E por que ela é verde e não está na hora de ser comida? É que toda a fruta, enquanto verde, contém muitas toxinas que, de alguma forma, fazem lembrar ao animal no momento de tocá-la. Inclusive nós, animais. Então, a gente sabe muito bem que uma manga verde, nossa, ela é marrenta, a gente trinca uma manga verde, pode até sentir dor de barriga, por conta da toxicidade alta. Então, a fruta verde tem a cor verde, não é para ser comida, não é para ser ingerida. Bom, o mais curioso ainda e fantástico no meio disto tudo é que quando a fruta amadurece naturalmente no pé, que a gente já não vê mais isso, a gente só vê fruta madura no supermercado, né? A planta dessa espécie, de forma automática, o que ela faz? Ela reduz substancialmente a quantidade de lectinas nocivas, ou seja, reduz a sua toxicidade, tanto nas sementes como nas cascas, que é quando comunica então essa informação através da mudança da sua cor. Olha só, está aqui então o motivo, aliás, de eu sempre bater na mesma tecla sobre a importância de se comer frutas locais, sazonais, que foram colhidas quando maduras, não é? Uma hora dessas eu venho dar aqui uma aula sobre frutose, uma das nossas short classes vai ser sobre a frutose. Você vai cair para trás com tanta informação, ok? Bom, ainda voltando aqui às frutas, a sazonalidade delas, a estação do ano é importantíssima. Por quê? Porque é quando os frutos estão bastante maduros, né? E quando é que vemos isso acontecer? Quando é que os frutos estão realmente maduros e próprios para a gente consumir? Somente em 2 épocas do ano, repare, no verão e no outono, né? Só lembrando aqui, eu gosto muito de genética, tá bom? Você sabe disso, eu sou especializada em genética, na genética individual de tipo sanguíneo. Só lembrando aqui que os nossos ancestrais, tá? Mais remotos, veja só você, já sabiam isso que eu acabei de dizer muito antes da ciência nos trazer essa confirmação. Eles aprenderam na raça, na coragem, tiveram que aprender inclusive à própria custa, já que não tinham geladeira para estocar frutas para a primavera e o verão. Então eles comiam tudo aquilo que era do mês, sazonal, colhido ali na hora. Olha só, não é? Talvez você não tenha noção do quanto isso era bom, né? As nossas geladeiras deixam a desejar, viu? Os nossos freezers, que estocam comida durante meses, deixam a desejar. Essa é a realidade. Então, os nossos ancestrais eram muito mais inteligentes. Mais um motivo para a gente os copiar. Bom, então, isso era bom, não haver esse estoque de frutas, né? Especialmente algumas frutas possuem um índice glicêmico tão alto devido à quantidade de frutose que a sua ingesta não deve ser tão farta assim como é normalmente recomendado. Mas então esse é outro assunto que eu vou deixar para uma das próximas aulas sobre a frutose, tá? Eu só vou comentar aqui que a frutose é um açúcar bastante traiçoeiro, que não deixa você chegar finalmente àquela sensação de saciedade. Nunca. Quanto mais fruta você comer, menos saciada você se sente. E é por isso que vem aquela vontade de não parar de comer. E isso se deve, sabe a quê? Ao hormônio leptina. Nós temos um hormônio, a leptina, que é ele que regula o apetite, que não conseguindo ser ativado, o que ele faz? Ele empurra lá para o alto a vontade de consumir frutas. Tem gente que me diz, na aula nas palestras que eu falo sobre a frutose, as pessoas dizem, mas eu não consigo, fruta eu não consigo parar. É o que me dá mais desejo, é ficar comendo fruta. Exatamente por isso. É um cachorro rodando a volta da própria cauda. Então, esse hormônio vai cada vez sendo mais ativado, aliás, menos ativado, e não conseguindo ser ativado, ele empurra lá para o alto o desejo profundo a pessoa até sente água na boca da fruta. Então, cuidado. Bom, mas antes que você esteja pensando assim, meu Deus do céu, o que é que essa está falando? Como é que eu vou obter minhas vitaminas, meus sais, meus minerais, minhas fibras, meus antioxidantes, meus isso, meus aquilo, se não comer fruta? Muito simples. Olha aqui agora o pulo do gato.
vegetais. Vegetais, é nos vegetais. E em grande parte também nos outros alimentos. Você sabe qual é a alimentação correta para as pessoas? Pouca fruta, muitos vegetais, tudo sempre adequado ao tipo sanguíneo. Sementes oleaginosas, legumes, cereais, carnes, ovos e peixes, certo? Atenção, adequado a cada tipo sanguíneo. Eu aqui generalizei. Não é excesso de frutas para ver um chuá de vitaminas, nada disso. Okay? Olha, a vitamina C, por exemplo, que um grande número de pessoas ainda pensa ser exclusividade das laranjas e dos limões, na verdade encontramos essa vitamina também em muitos alimentos nesse fabuloso reino vegetal. Por exemplo, em crucíferas, como repolho, couve-flor, couve de Bruxelas, no pimentão, nas pimentas, na salsa, na rúcula, na folha do nabo, sei lá, no espinafre, e por aí vai, tá? Todos esses alimentos têm maior teor de vitamina C que as laranjas, por exemplo, principalmente quando comidos crus ou cozidos no vapor. Ah, e diga sim ao limão sempre, essa é a exceção. Limão é exceção. Apesar de ser uma fruta ácida, em contato com o nosso sistema digestório, ele se comporta como um alimento alcalino. Tudo bem? Bom, vamos tomar um pouquinho mais de água para digerir todas essas informações. Fiz um parênteses aqui em relação às frutas, mas continuando a nossa história, temos outros personagens a seguir que são os grãos, tá? Eles também são sementes, se você reparar bem, só que sementes desprotegidas. Aqui elas já não estão mais protegidas. Como é que é possível impedir, então, os insetos e outros animais de consumi-las, já que elas não possuem cascas duras, como as sementes ou os caroços de frutas? Aqui a estratégia usada pela natureza, ela é mais química, certo? É que as sementes inteiras, elas contêm naturalmente determinadas substâncias químicas, como os fitatos, os inibidores de tripsina, além das tais lectinas, todas elas destinadas ou a enfraquecer os seus predadores, ou a paralisá-los, ou a torná-los doentes, certo? De que forma cada um desses químicos age no organismo do seu predador? Olha, veja, eu falei nos fitatos, né? Eles impedem a absorção. O que os fitatos fazem no nosso organismo? Impedem a absorção de sais minerais, certo? Eles são encontrados nos cereais, nas leguminosas, nas frutas secas. Bom, também são conhecidos como ácido fítico, né? Tem gente que conhece como ácido fítico, parece-me que em Portugal se chama ácido fítico, que é um antinutriente natural que se liga a alguns metais importantes ao funcionamento das nossas células. Porque o que é que vai fazer? Vai reduzir substancialmente a absorção de minerais como o cobre, como o zinco, como o ferro, como o cálcio. Você está percebendo? Está começando a entender? Já os inibidores de tripsina, que eu falei, impedem as enzimas digestivas de fazer o seu trabalho adequado. E o que é que fazem? Interfere também no crescimento dos seus predadores. Ou seja, muita gente que sofre de nanismo, muita criança de estatura baixa, né? A alimentação errada. Muitas vezes, quando a gente corrige a alimentação da criança, enquanto ela está em idade de crescimento, a gente consegue fazê-la crescer. Eu tenho inúmeros casos, dentro do meu histórico de atendimento a paciente, de mães que se queixavam, olha, o meu filho não consegue crescer, está abaixo da estatura normal. Quando eu sondo a alimentação e quando eu faço essa adequação à ciência dos tipos sanguíneos, ou uma alimentação baseada no tipo sanguíneo, essas crianças começam a crescer como se fossem regadas com regador, sabe? É assim, impressionante. Então, muito cuidado com os inibidores de tripsina, tá? Que realmente interferem no crescimento dos seus predadores. E dos seus predadores, estou falando dos animais irracionais, e estou falando também de nós, né? Eles estão presentes em leguminosas, por exemplo, como a soja, o feijão, o grão de bico, contendo substâncias que atuam como inibidores de proteases, lipases, amilases e outras enzimas importantes. Eu não estou dizendo para não serem comidas, atenção, eu aqui estou sendo generalista, ainda. Tá? Por isso que nem todo mundo pode comer soja, nem todo mundo pode comer grão de bico, nem todo mundo pode comer feijão preto. Vocês estão entendendo? Eu estou generalizando para vocês entenderem o trabalho da natureza. Bom, essas substâncias inibidoras que eu falei, em altas doses, atenção, em altas doses, podem até causar efeitos adversos. Tá? O primeiro efeito, ele vai direto para o pâncreas, resultando em um aumento do tamanho do órgão. O aumento do tamanho do órgão chama-se hipertrofia pancreática. O segundo efeito é a diminuição do ritmo do crescimento, como eu acabei de falar, como eu mencionei, né? E, por último, então, as lectinas, que é o nosso tema principal de hoje, que interrompem a comunicação celular,
causando, entre muitos outros danos, orifícios. Eles causam buracos, verdadeiros buracos, eles buracam a parede intestinal, levando a tão conhecida e tão prevalecente nos dias de hoje a síndrome do intestino permeável. Sabe o que é? É aquela pessoa que acaba de comer e vai correndo para o banheiro com diarreia. Tá? Essa é a pessoa que toma o que tomar, não consegue equilibrar o seu intestino. Por quê? Porque continua comendo os mesmos tipos de alimentos inadequados à sua bioindividualidade genética. Então, todos os grãos inteiros contêm esses 3 tóxicos de defesa. Todos os grãos inteiros que eu mencionei, a soja, o grão de bico, o feijão, a lentilha, o isso, aquilo, todos eles têm esses 3 tóxicos que eu acabei de mencionar, tanto nas suas cascas fibrosas, quanto no seu farelo. E são todos sem exceção, tá? Bom, existem outras toxinas presentes nos alimentos, também capazes de desenvolver efeitos adversos no nosso organismo. São certas plantas, por exemplo, como o tomate, a berinjela, o pimentão, a batata inglesa, por exemplo, que contêm o quê? Taninos e alcaloides nos seus caules, né, nas suas folhas, e que desestimulam o consumo dos seus predadores. Tá? Então, a natureza colocou esses taninos, esses alcaloides nos caules e nas folhas para não serem comidas. Então, significa que você não vai comer o caule da batata, nem vai comer o caule do pimentão, nem vai comer as folhas do tomate, nem da berinjela. Entendeu? Então, é tudo muito bem feito. Eu estou contando aqui uma da história da natureza, mas para você ir encaixando aos poucos dentro do conceito das lectinas, tá bom? Bom, ou seja, os predadores não conseguem digerir pimentões ou berinjelas cruas por um bom motivo, devido à presença dos glucoalcaloides, que são os compostos tóxicos que se acumulam nessas plantas da família das solanáceas, né? Funcionando como defesa natural contra ataques. E também o próprio tomate, a própria berinjela, enfim, esses mesmos não são adequados a todos os tipos sanguíneos. Destes todos que eu falei aqui, a berinjela, o pimentão, etc., o tipo O sanguíneo tem que estar longe, a batata inglesa tem que estar longe, tem que correr longe. Inclusive, eles contêm enzimas altamente inflamatórias que estacionam próximo das nossas articulações, como disse, causam inflamação. Então, muita gente tem dores nas articulações é devido estar ingerindo lectinas incompatíveis com a sua genética individual, especialmente essas solanáceas que eu acabei de falar, tá bom? Bom, também para ter um efeito assim altamente tóxico, mas altamente tóxico mesmo, para você ter ideia, precisaria de comer muita solanina, né? Solanina excessiva, comer, sei lá, muita mesmo. Estamos aqui falando de uma dosagem superior a 20 miligramas por 100 gramas de solanácea, mas isso já iria causar assim uma super irritação e inibir a ação da acetilcolinesterase, que é uma enzima absolutamente decisiva na programação dos impulsos nervosos. Então, mais uma vez aqui, uma alimentação adequada ao seu tipo sanguíneo vai ser fundamental. É fundamental você tendo estas informações, então, por trás de como se comportam as lectinas, para você começar a estabelecer padrões na sua vida, rotinas na sua vida muito mais adequadas, certo? Bom, deixa lá ver o que é que eu poderia dizer mais. Olha, os efeitos nocivos são imensos, né? É tanta coisa para mencionar aqui nesta parte de toxicidade que é de arrepiar, né? Essa lista de efeitos nocivos era fantástica. Muitos desses alimentos também, desses grãos, dessas sementes, etc., elas contêm aminoácidos tóxicos, denominados de anômalos ou atípicos, não sei se você já ouviu falar dessa expressão, são chamados assim por serem muito diferentes daqueles aminoácidos clássicos, sabe, que são usados para a formação das proteínas. Então, esses aminoácidos anômalos ou atípicos realmente são extremamente perigosos. Então, uma ingesta maior desses aminoácidos desse tipo causa uma doença chamada neurolactirismo. Já ouviu falar no neurolactirismo? Né? Que se caracteriza por uma fraqueza e uma rigidez muscular, podendo chegar até a paralisia dos membros inferiores. Presume-se que certas doenças, esclerose múltipla, etc., seja muito devido a uma alimentação errada. Eu tenho tido também casos de sucesso com pacientes com esclerose e de paralisias motoras
que têm se beneficiado também muito com uma alimentação adequada ao seu tipo sanguíneo. E uma outra patologia também, não sei se você já ouviu falar, que é o favismo, causado pela deficiência de uma enzima chamada, ela tem um nome grande, é glicose 6-fosfato desidrogenase, tá? Que deixa uma pessoa incapaz de produzir quantidades suficientes de uma molécula que é preciso quase enrolar a língua para falar, tá? Fosfato de dinucleótido, nicotinamida e adenina, que é necessária, entre outras coisas, para o funcionamento da glutationa, né? Este é um oxidante muito útil para manter a integridade dos glóbulos vermelhos, da glutationa. Então, veja, quando a gente come errado, está fazendo gerar uma cascata de efeitos adversos, que eu estou comentando aqui, mas não é para você ter pesadelos esta noite, mas apenas para saber como é importante e sábio, tem que ter sabedoria para se alimentar no seu dia a dia. Essa é o que eu mais desejo aqui nesta noite. Bom, então essas pessoas com favismo, ingerindo alimentos, mesmo em pequenas quantidades, como favas, por exemplo, que contém esse aminoácido tóxico, né, podem sofrer hemólise dos glóbulos vermelhos, o que em graves pode até levar à morte. E nessas sementes, nesses grãos e todas essas coisas que eu estou falando, são encontradas ainda toxinas, especialmente quando hoje também, que é muito comum, se fermentar grãos, não é? Hoje em dia a gente fermenta muito. Eu vejo que a fermentação está assim num crescendo muito grande, né? E outros alimentos também fermentados. Nós temos queijos que são fermentados, temos a cerveja que é fermentada, o vinho, e outros que contêm substâncias vasoativas, como a tiramina, né? A tiramina é uma amina simpático-mimética indireta, como se chama, que imita os efeitos da adrenalina e da noradrenalina, que são as catecolaminas. E essa amina, o que ela faz? Ela estimula a liberação intensa desses neurotransmissores, especialmente no coração e nos vasos sanguíneos, impactando o sistema cardiovascular. Então, a consequência é a possibilidade de uma grave crise hipertensiva. Sim, eu estou dizendo que quem come muito queijo, quem toma muito vinho, quem faz uso de muitos fermentados, pode levar à pressão alta e a crises hipertensivas, certo? Então, muito cuidado. Mas, um cuidado também muito especial devem ter pacientes no consumo destes alimentos, pacientes deprimidos, cujo tratamento envolva a administração de inibidores da MAO, que é a monoamino-oxidase, porque nestes casos a tiramina não consegue ser suficientemente degradada, podendo lhes causar também hipertensão arterial. Entendeu? Bom, um perigo real que necessita mesmo ser levado em consideração, especialmente o tipo O sanguíneo. E quem já fez o meu curso, uma hora dessas a gente vai falar aqui, vai entender tudo isso de uma forma muito mais pausada. Portanto, não se assustem, que isso aqui hoje é muita informação. Vão saber tudo de uma forma muito pausada para poder tomar as melhores medidas no seu dia a dia. Bom, então, como você já está percebendo, as lectinas são encontradas em muitos alimentos comuns que, ao se ligarem aos carboidratos do nosso sistema imunitário e no sistema digestório, são capazes de ocasionar um efeito de aglutinação entre as células e os alimentos ingeridos. Bom, até aqui eu mostrei de forma geral a ação da toxicidade das lectinas em determinados alimentos. Após eu ler o livro do Dr. Gundry, há anos atrás, a verdade é que eu encontrei muitos pontos em comum com essa leitura e com os meus princípios, né? Com as minhas próprias descobertas em relação aos tipos sanguíneos, acerca do que eu já sabia sobre a dieta pelo tipo sanguíneo. E é isso que, se vocês lerem o livro, vocês vão dizer, nossa, bate muito certo, é muito isso. Então, entrando agora na ciência dos tipos sanguíneos, na genética, na dieta pelo tipo sanguíneo, como é mais conhecida, eu posso dizer que cada grupo é mais do que uma simples característica genética. Ela atua como um marcador de disposição, de constituição, de processos metabólicos, que influencia a forma como o corpo interage com o meio ambiente, com os alimentos e todos os processos que se dão a nível interno. É muita coisa. E isso ocorre devido às diferenças nas glicoproteínas e nos antígenos presentes à superfície das nossas células, especialmente nas hemácias, que variam conforme o tipo sanguíneo, se é O, A, B ou AB. Então, são essas variações que podem impactar essa resposta imunológica, determinando como o nosso sistema imune reage, né, reconhece, né, e reage
às substâncias externas, podendo, inclusive, influenciar a predisposição a alergias, a infecções, enfim, doenças de todo tipo, como eu já falei no início. O tipo sanguíneo, além disso, ele pode afetar também a digestão e o metabolismo, já que alguns grupos sanguíneos processam alimentos de forma mais eficiente ou reagem negativamente a compostos específicos em relação às lectinas, né? Também existe a relação com a predisposição a doenças, visto que certos tipos sanguíneos estão associados a um maior ou menor risco de condições como doenças cardiovasculares, diabetes, alguns tipos de câncer, devido a quê? A fatores como coagulação sanguínea e metabolismo lipídico. Tudo isso tem a ver. E, por fim, o grupo sanguíneo também pode influenciar a disposição física. Eu percebo muito isso. E ainda a resistência, a capacidade de resistência ao estresse e a resposta, inclusive ao exercício físico que a gente pratica, dependendo da eficiência metabólica e da compatibilidade dos diferentes hábitos alimentares e estilos de vida. Está dando para entender todo esse alcance? O que é que cada tipo sanguíneo se apropria do organismo, né? Qual é a funcionalidade de cada tipo sanguíneo em relação ao nosso dia a dia? E é exatamente por todo esse alcance gigantesco, eu diria, que o tipo sanguíneo pode ser considerado não apenas um marcador biológico, mas também um indicador relevante para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, em termos de disposição e constituição, além, como eu disse, dos processos metabólicos. Olhando para o metabolismo digestivo, as lectinas estão então correlacionadas com cada um dos 4 tipos e também dos seus subtipos, que é uma coisa que eu não vou falar aqui hoje, que também vai estar no meu curso, que vocês vão saber, que é muito interessante, tá bom? Como vimos, dependendo então do antígeno de cada tipo sanguíneo, essas lectinas têm efeitos diferentes no corpo, podendo sobrecarregar o trato digestivo, sobrecarregar o sistema imunitário e sobrecarregar o metabolismo em geral. Quais são os antígenos de cada tipo sanguíneo? Você deve estar perguntando. Olha, o tipo O, cada um tem um antígeno diferente, por óbvio, senão todos teríamos o mesmo tipo de sangue. Então, o tipo sanguíneo, ele tem a sua própria identidade, é como se fosse a nossa segunda carteira de identidade, o nosso segundo documento. Nós temos o nosso documento de identificação externo e temos um documento de identificação externo, que é o antígeno específico do nosso tipo sanguíneo. O tipo O, o antígeno dele chama-se fucose, é o açúcar fucose. O tipo A já não é mais só o açúcar fucose, N-acetilgalactosamina. Este é o documento de identidade de um tipo A sanguíneo. O tipo B, o seu documento de identidade, ou seja, o seu antígeno, chama-se D-galactose. E o tipo AB é os dois tipos, tanto o A quanto o B em conjunto, né? E aqui reside, em pouquíssimas palavras, toda a diferença que existe entre nós, humanos. Toda. Não somos iguais. Okay? Bom, o que acontece, então, uma vez ingeridas essas lectinas, dependendo do antígeno do nosso tipo sanguíneo? Imediatamente elas ligam-se às células do epitélio intestinal, claro, reduzindo a capacidade de absorção dos intestinos. Elas, digamos assim, funcionam como uma supercola perigosa, sendo o glúten a mais tóxica de todas as lectinas que eu conheço. A mais tóxica. E é claro que isso irá causar uma série de distúrbios de caráter digestivo, ou seja, um desequilíbrio da flora intestinal e as famosas intolerâncias alimentares, que quase todo mundo refere hoje em dia, né? Que podem ser facilmente medidas, inclusive, por análise de IgG na dieta, tá? E foi a partir do estudo das lectinas alimentares que eu passei a entender melhor que a intolerância alimentar é mais uma consequência do que causa, não tenha dúvida. Então, o impacto direto que essas lectinas geram ao organismo torna imprescindível neutralizá-las antes que causem problemas ao organismo em cadeia. Então, preste bastante atenção aos sintomas que eu vou agora apresentar, caso venha se sentido frágil ou se apresenta um ou mais dos seguintes desequilíbrios. Estão na lista: alergias, inchaço, cólicas estomacais, gastrite, digestão difícil, dores nas articulações, doenças autoimunes, problemas de pele como eczema, psoríase, carcinoma, problemas hormonais, sistema imunitário fraco, anemia, tá? Problemas nervosos como a hiperatividade, bipolaridade, ansiedade, irritabilidade, todas essas coisas. Fadiga. Alguma vez você, por acaso, já se sentiu confuso ou confusa? Ou teve problemas anormais? Teve problemas, assim,
enormes para conseguir se concentrar, isso está acontecendo com você, são as lectinas as responsáveis por isso. Você está se alimentando de forma errada. Simples assim. E em nosso mundo contemporâneo, a ingesta de trigo podemos considerar uma das piores. Cuidado. Volto aqui a falar no glúten. Sobre os efeitos prejudiciais do trigo, do glúten, na realidade da glutenina, do germe de trigo, o Dr. Stephen Gundry aponta algo muito curioso lá em seu livro, que o pão branco, no passado, lá atrás, ele era destinado somente a pessoas muito abastadas, aos ricos. Então, ele não tinha a famosa glutenina do germe de trigo. Né? Ele não tinha isso. Era só gente rica. Agora não, agora precisa. E por que precisa da glutenina? Né? Precisa, é necessário mesmo. Né? Então, além dessa glutenina, o trigo ainda é refinado atualmente. Ainda refina o trigo. Fator que faz aumentar assim, exponencialmente o açúcar no sangue. Estamos falando aqui de diabetes, viu? E é por isso que vemos uma explosão de diabéticos no mundo atualmente. Porém, a verdade é que, refinado ou não, o trigo só causa problemas à saúde. O melhor é evitá-lo, ou pelo menos, se você não for intolerante, limitar o seu consumo. Quanto? A cada 4 dias pode ser o tempo certo para alguns tipos sanguíneos, por exemplo, o tipo A, o tipo O, não, mas o tipo A. Isso se não tiver com sobrepeso, caso contrário, pode tirar. Um fato interessante também sobre os nossos ancestrais, que todos descendemos, né, é que mesmo sem terem ensinado isso a eles foram sabendo como contornar o ataque promovido por essas indesejáveis lectinas, cozinhando determinados alimentos. Eles aprenderam a usar o fogo, isso até ajudou, de certa forma. Hoje em dia a gente está mais dissociado, né, dessa realidade, já não temos tanto cuidado, eu vejo que as pessoas não têm cuidado com o que comem, e o que é que fazem? Elas preferem tomar medicamentos. Né? É muito melhor tomar medicamentos para lutar contra a acidez estomacal, ou fazer uso de anti-inflamatórios para reduzir as dores nas articulações, em vez de parar de comer o que está nos destruindo, o que está enfraquecendo, o que está causando dores absolutamente desnecessárias. Então, comemos cada vez mais alimentos prejudiciais. Essa é a verdade, nua e crua. E para piorar a situação, insiste-se em alimentar os animais que consumimos, olha só, com milho e com soja, que lhes fazem terrivelmente mal. Fazem terrivelmente mal. Os fazendeiros entenderam que as lectinas do milho e da soja eram mais potentes do que as da grama. E com isso iriam aumentar a gordura do gado. Gado esse ruminante por natureza. Lembra que eu falei das gramíneas? Vaca, boi é ruminante. Eles estão fazendo o inverso. Quer dizer, nós estamos comendo as gramíneas e eles estão comendo aquilo que a gente deveria comer, gente. Olha que absurdo. E veja só que perverso, para evitar a azia dos animais, porque eles estão comendo alimentos errados, e tal como nós, quando comemos alimentos errados, temos azia, eles também. Então, o que é que os fazendeiros fazem quando esses animais têm azia? Né? Que impede os animais de comer, porque eles ficam com ânsia de vômito e não conseguiriam comer. Eles resolveram complementar a alimentação com carbonato de cálcio, para evitar a azia. Olha, só posso dizer que vamos pagar muito caro com esse tipo de comportamento. Se é que já não estamos pagando. Tá? Bom, deixa eu tomar mais uma aguinha, que isso me deixa doida. Veja só, está tudo trocado, tudo trocado. Enfim, bom, a verdade é que desde o longínquo tempo dos caçadores-coletores, lá dos tipos O sanguíneos, que comiam pouca ou nenhuma lectina nociva, até aos dias de hoje, atuais, não tivemos tempo de desenvolver resistência imunológica a essa quantidade absurda de lectinas incompatíveis ou de tornar a nossa microbiota suficientemente robusta para quebrar essas proteínas. Não. Felizmente, somos providos de algumas barreiras naturais contra as lectinas, tá? Senão, certamente, já estaríamos em muito pior estado. Ou até mesmo, muito mais pessoas já tivessem morrido em decorrência dessas lectinas absurdamente altas. E que linhas de defesa são essas tão importantes? Olha, temos pelo menos 3 que fazem a diferença. Embora quase nunca nenhuma seja mencionada. Olha só que interessante. Estamos falando da natureza, tá? Que nos protege. A primeira é o nosso muco, presente no nariz e na saliva. Ele é maravilhoso. Não estamos falando em muco e excesso. Estamos falando do muco razoável. Ambos têm a capacidade de reter muitas dessas lectinas. Você sabia? Como? Sempre que você perceber, por exemplo, o seu nariz começando a escorrer quando você come um alimento picante, uma pimenta ou um similar, né?
saiba que você acabou de ingerir uma lectina nociva à sua constituição genética e o seu corpo apenas está lutando contra isso. Está protegendo você através desse muco que você tem aqui no nariz. Entendeu? O segundo é a sua acidez gástrica, os seus ácidos gástricos. Ela também garante essa acidez gástrica, a digestão de grande parte, não todas, claro, das lectinas. Só precisamos lembrar que, à medida também que vamos envelhecendo, tornamos-nos menos eficientes em termos dessa atividade ácida gástrica, não é? Quando, ao mesmo tempo, parece que também vamos ficando mais atraídos por determinadas guloseimas. Eu vejo essas pessoas idosas no supermercado, eu dou risada, tá? Elas estão lá na fila do supermercado, esperando pagar, e do lado de outro tem aquelas guloseimas, e eu vejo muitas idosas, eu vou levar esse chocolate, eu vou levar esse bombom, eu vou levar essa bolachinha, sabe? Parece assim que elas não têm mais, às vezes, são sozinhas, são solitárias, então elas se agarram ao doce para compensar. Então essas guloseimas, essas coisas de pastelaria e outras, e aí entra num ciclo vicioso, né? Essas pessoas entram num ciclo vicioso. Bom, a terceira barreira é o muco da nossa microbiota intestinal. Claro que a gente também tem muito muco na nossa microbiota intestinal e ele é excelente, quando não é excesso, claro. Ele é excelente porque ele também ajuda a destruir muitas dessas lectinas. Mas ainda assim temos que lembrar que não somos todos iguais quando se trata dessa habilidade, certo? Aqui entra de novo o tipo sanguíneo. Uns têm uma habilidade maior e outros têm uma habilidade menor para fazer esse jogo dentro do nosso organismo. Então, veja, a origem de muitas doenças que as pessoas possam estar enfrentando nos dias de hoje, e se você é terapeuta ou médico, incline-se para o seu paciente e veja que ele está doente, com certeza, devido à perda desse muco e à permeabilidade intestinal, quando a partir de um determinado momento, ambos passam a não atuar mais como barreira de proteção. Se essa barreira for embora, é muito difícil recompor. Sim, é mais difícil, não que não se consiga compor, mas precisa de muito mais para você recompor esse paciente, né, para ajudar esse paciente. Por outro lado, podemos também contar com o cozimento prolongado de alimentos que, de certa forma, destroem a maioria das lectinas, cerca de 95%. Se as suas barreiras de proteção estiverem devidamente ativas, essas três que eu acabei de falar, uma grande parte dessas lectinas não consegue adentrar em seu corpo. Fique tranquila. Uma questão importante que a maioria ainda desconhece é que a dificuldade está precisamente, não é nos 95% daquilo que a gente come, é nos 5% restantes. Porque nos 95% temos essas barreiras que a natureza nos ofereceu. Ai de nós se não tivéssemos esses 95%. Mas temos 5% restantes e esse percentual que parece tão mínimo em um primeiro momento é que é devastador para o organismo. Multiplica-se exponencialmente. Muitos pacientes do tipo A dizem, eu não como quase carne, eu como só um tiquinho, um pouquinho. Pois eu digo, um pedaço de carne com um tipo A sanguíneo, que seja um A puro, um AA, e com a carne, esse valor multiplica exponencialmente, no mínimo, em vezes mais dentro do organismo. Enquanto o tamanho é menor, quando ele ingere, lá dentro do organismo ele se transforma, se multiplica exponencialmente, certo? Então, não é, eu comi só um pouquinho, não me fez mal. Já está fazendo mal. Esses 5% é que nos devastam. E creia, se você consome constantemente esse percentual de lectinas, incompatíveis, portanto, com o antígeno do seu tipo sanguíneo, garanto-lhe que as suas linhas de defesa já se encontram comprometidas em algum grau de relevância. Se não, já esgotado. Vai depender. Então, as lectinas vão fazendo um papel destruidor lá nas junções estreitas, né, das paredes intestinais, ligam-se aos receptores de determinadas células, fazem-nas produzir, inclusive, um componente químico, não sei se você já ouviu falar, chamado zonulina, que é uma proteína sintetizada nas células intestinais e hepáticas, responsável por regular a permeabilidade intestinal. Olha só. E esse biomarcador, ele abre espaços, então, entre as células, ao longo de toda a parede intestinal, permitindo que as lectinas acessem os tecidos circundantes, como os gânglios linfáticos, o sangue, e por aí vai, permanecendo aí onde não poderiam estar. Você está parando? Olha, trocando em miúdos, essas lectinas se comportam como proteínas estranhas, e é quando desencadeia uma reação do seu sistema imunitário. Por aqui você já pode imaginar como o nosso intestino é posto constantemente à prova.
Entre antiácidos, alimentos industrializados, organismos geneticamente modificados que fortalecem as lectinas das sementes de onde provém, tá? Junk food, todos esses alimentos, gente, modificam a nossa flora intestinal e enfraquecem a camada do nosso muco. E essa convergência de toxinas é que vai impelindo o nosso sistema imunitário a nos atacar, sempre após ocorrer um erro de identificação que é feito por ele. Por quem? Por nosso sistema imunitário. É ele que está ali de plantão, ele não tira férias, ele está de plantão 24 horas por dia. Esse fenômeno é chamado de mimetismo molecular, que é específico a cada um de nós. Dependendo do quê? Do seu tipo sanguíneo também. Está entendendo? Então, esse dano inicialmente é até muitas vezes invisível, porém as lectinas nocivas vão danificando a camada de absorção do nosso intestino, aos pouquinhos, dia após dia, ano após ano, e o dano pode se tornar irreversível quando finalmente nos damos conta da situação. Bom, em quais alimentos as lectinas são mais expressivamente encontradas? Como eu lhe disse, cereais, grãos, etc. Temos a aveia, o trigo, a espelta, o camuto, a soja, tanto, né? Tofu, amendoim, caju, é tanta coisa. Então, começa a prestar atenção àqueles alimentos que o seu tipo sanguíneo necessita para empoderar você. E eu acho que neste momento você deve estar pensando assim, mas afinal, então o que eu vou comer? Né? Olha, eu já disse há pouco o que você poderia comer. A parte de legumes, as verduras, as oleaginosas, todas as nozes e amêndoas, o abacate, o psyllium, e felizmente até para muitos o chocolate, viu? O cacau, além de batata doce, que também é ótima, as folhas usadas em saladas, o alho, a cebola, alho poró, tudo isso, todos esses alimentos que eu acabei de listar, sempre tem que ser dentro do seu tipo específico, não esqueça, tá? Se as melhores esforços nutricionais você vem perceber que não está conseguindo resolver os seus problemas de saúde, pense que esse é o melhor caminho e bastante simples de seguir, que pode gerar resultados nunca antes imaginados por você. É verdade que isso exige disciplina e que talvez você esteja pensando que não pode comer quase nada, mas isso é errado. Pessoalmente, eu adotei há 25 anos uma dieta praticamente sem lectinas, adequadas ao meu tipo O. O que eu fiz? Refinei as minhas restrições apenas de acordo com o meu polimorfismo genético e sei que estou no caminho certo. A vida está me mostrando que eu estou no caminho certo. A minha saúde e disposição me mostram isso constantemente. Ainda assim, veja, nunca se pode obrigar ninguém a seguir essas diretrizes. Cada um, né, tem que encarar isso como diretriz. A pessoa segue ou não. Simples assim. Bom, não sei quanto tempo ainda temos, já estamos aqui com 20 horas e 12 minutos. Como é que estamos de tempo? Eu queria só... estamos com o quê? Com 1 hora? 1 hora e 7 minutos? Ainda temos um pouquinho, né? Não é, Sara? Tá bom. Então, eu gostaria só de mostrar os impactos agora da digestão, quais são as consequências das lectinas nocivas, tá, ao nosso organismo. Ou seja, o que é que você, ao fazer as suas rotinas alimentares, quais são as consequências cada vez que você se alimenta com lectinas incompatíveis com o seu tipo sanguíneo? Em primeiro lugar, elas interferem na digestão das proteínas, tá, sindicais. Então, a glutinina do germe de trigo, que é um anticorpo, né, por exemplo, interfere na atividade da maltase. O que é a maltase? É uma enzima responsável por decompor açúcares complexos em simples. E isso faz inibir a sua função. E isso dá-se devido à presença da lectina do germe de trigo. Então, primeira coisa, interfere na digestão das proteínas. Pode comprometer também, principalmente, a absorção da vitamina B9, que é o ácido fólico, responsável pela formação de proteínas estruturais e hemoglobina, né? Além da B12, da vitamina D, da K e de minerais como o cálcio e o ferro. Então, aqui já tem um dano. Segundo dano, prejudicam todo o revestimento interno. Eu estou fazendo aqui um resumão de tudo aquilo que eu falei, tá? Então, em primeiro lugar, das proteínas, agora danificam o revestimento do intestino. Quais? Por exemplo, as lectinas de determinados legumes danificam as microvirosidades das células intestinais. Em terceiro lugar, influenciam a permeabilidade intestinal. Podem criar reações do tipo alérgico pela produção alta de histamina, né? Ou ainda levar à intolerância a determinadas proteínas também, devido à perda gradual da integridade intestinal. Em quarto lugar,
bloqueiam hormônios digestivos. Elas inibem, por exemplo, a colicistocinina, que é um hormônio importantíssimo que ajuda a digerir gorduras, proteínas, carboidratos, e que é responsável pela secreção das enzimas digestivas. Olha lá, você fica falida de enzimas digestivas. Em quinto lugar, prejudicam também a absorção, devido a uma menor absorção da assimilação de glicose e utilização de proteínas, claro, né? Elas trazem como resultado o quê? A redução da digestibilidade. Em sexto lugar, aumentam, elas fazem como se inchassem, elas aumentam órgãos digestivos, como o pâncreas, o fígado, o intestino. A barriga, por exemplo, incha porque os órgãos ocupam mais espaço, não é? Sabe quando você acaba de comer e inchou? Por que inchou? Foi a barriga que inchou? Foi. Mas ela inchou porque os órgãos lá dentro incharam e empurraram a barriga. Então, quanto mais ela incha, mais o seu pâncreas, mais o seu fígado, mais os seus intestinos, estão pedindo socorro lá dentro, certo? E quais são os problemas digestivos mais acentuados a cada um dos tipos sanguíneos? Qual é a predisposição genética? Que eu que sou do tipo O, ou você que é do tipo A, ou B, ou AB, o que como digo, esses efeitos são mais acentuados em cada um dos tipos sanguíneos? Por exemplo, todos esses problemas digestivos podem causar refluxo gastroesofágico, úlceras e doença de Crohn. Esse é o grande problema do tipo O. Atenção. O RGE, por exemplo, que é o refluxo gastroesofágico, ou azia crônica, pode surgir de diversas causas, inclusive por conta de hérnia de hiato também muito prevalecente nos tipos O sanguíneos quando se desviam da alimentação. Ok? Então, o tipo O, quando sai daquela alimentação padrão, desequilibra a acidez estomacal, que é muito boa, tá bom? Que é muito boa, por sinal. Mas não pode estar em desequilíbrio, senão prejudica, é um tiro no pé, ok? Mas, deixa eu ver. Eu estava falando que o tipo O sanguíneo ele tem muito ácido clorídrico, não é? Ele possui um sistema digestório robusto, com excelente produção de ácido gástrico, permite digerir facilmente proteínas animais de carne, não é? Que eu sempre falo, e segundo estudos recentes, destacaram a presença maciça de fosfatase alcalina nos intestinos de tipos O sanguíneos, que é a enzima que torna a digestão de proteínas e gorduras nos animais muito mais eficiente, né? Por outro lado, os tipos O não conseguem digerir bem cereais, especialmente com glúten, como eu já falei, nem laticínios, tá? Dois tipos de alimentos que trazem, assim, repercussões muito sérias à saúde. O tipo O possui também um sistema imune extremamente reativo às lectinas incompatíveis, cujos sintomas do mal-estar podem ocorrer quase que imediato. Não demora, é quase que imediato. Por quê? Por causa da alta reatividade que o tipo O tem. Tudo é muito rápido no tipo O. E a sua capacidade de recuperação, por outro lado, também é mais rápida. Ele fica rápido, acabou de comer, tem uma diarreia, vai correndo para o banheiro, teve aquela dor horrível, daqui a pouco tudo passou. Isto no tipo O, dada essa reatividade toda. Nos outros tipos não é bem assim. Bom, já os tipos A sanguíneos são o contrário exato do tipo O. Eles têm como característica genética pouco ácido clorídrico, a chamada hipocloridria, né? A hipocloridria. Essa condição, ela gera muitas dificuldades digestivas, como queda de absorção de alimentos, gases, sensação de plenitude gástrica após a alimentação, eructações, queimação, digestão difícil, candidíase, enfim, muitas coisas. E nas doenças digestivas, o grande problema do tipo A é o esôfago de Bechdel, que já é uma pré-condição cancerígena, atenção, além das doenças de fígado e da vesícula. Então, lá é o bolo da loteria desse tipo de problemas. E apesar do tipo O ser mais suscetível ao refluxo gastroesofágico, como eu falei, este grupo A, quando adquire esta lesão, ela é mais agressiva, inclusive com risco de morte muito alto. Então, o tipo A tem que ter muito cuidado com a sua alimentação. E eu garanto que pessoas do tipo A, que já estejam sofrendo de refluxo, que já percebam essa má digestibilidade, adotando a dieta específica após os primeiros 15 dias, já melhora a deglutição, já reduz a azia, a dor estomacal. Pode dizer depois se não é assim. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho tido. Este tipo sanguíneo, tipo A, ele é o resultado de uma transição humana do papel do caçador-coletor para o de
produtor. Então, saiu do caçador-coletor para produtor-produtor, né? E as mudanças essenciais para a sobrevivência da espécie produziram um modelado com carboidratos, com base em carboidratos. Então, já não é mais a proteína animal do tipo A, mas eles já podem ir mais para os carboidratos adequados, né? Essas adaptações digestivas que se seguiram, ainda hoje, são reconhecíveis em sua estrutura digestiva. Por isso que eles têm pouco ácido clorídrico no estômago, já que eles não precisam de ingerir carne vermelha, não é? Bom, mas algumas das exceções para o tipo A são as carnes brancas, como de peixe, e o tipo A também combina melhor com uma dieta vegetariana, certo? Tipo B, o sistema digestório dos tipos B é maleável, é resistente, digere bem tanto proteínas de origem animal como carboidratos, e a chave para a saúde digestiva, né, deste tipo está em impedir a toxicidade estomacal, evitando então as lectinas que são ruins para eles, como o frango, o milho, o amendoim, a lentilha, o trigo, enfim, todas de difícil digestão. Quanto os tipos B, lá, os nômades antigos, eles eram da criação de ovelhas, consumindo muito pouca carne, peixe e produtos lácteos frescos, além de uma boa dose de vegetais, de algumas frutas, enfim. A sua dieta atual, portanto, remete em grande parte ao que era a dieta desses povos com equilíbrio perfeito entre o reino animal e o reino animal. Então, esse é o tipo B que está ali muito no caminho do meio. Finalmente, os tipo B, que tem uma propensão genética à hipocloridria, que isso é uma herança do tipo A, que pode resultar em uma produção também insuficiente de ácido clorídrico no estômago e dificultar a digestão dos alimentos, com fermentação, proliferação de bactérias e por aí vai, né? É um tipo sanguíneo considerado biologicamente complexo devido à presença dos dois antígenos, do tipo A e do tipo B, que lhe confere características semelhantes em alguns aspectos, tanto do A como do B, né? Ou ainda a fusão de ambos. Às vezes não tem nada a ver com o A, não tem nada a ver com o B. Vou dar um exemplo, por exemplo, do tomate. Olha só que interessante. O tipo B sanguíneo não pode comer tomate, nem o tipo A. No entanto, o tipo AB é o único tipo sanguíneo que pode comer tomate, que é benéfico. Então, a fusão de ambos trouxe já uma constituição que foge desse bracinho de cada um dos anteriores, tanto do A quanto do B. Bom, é isso. Vamos lá ver. Falei dos tomates. Uma coisa que muita gente me pergunta e que confunde, já que estamos falando em lectinas, é sobre lecitina. Muita gente confunde lecitina com lectina. Atenção, tá? Lectinas e lecitinas não são a mesma coisa, tá? A lectina, conforme você viu aqui hoje, é uma proteína vegetal capaz de se ligar aos carboidratos. Enquanto a lecitina, que é um nutriente essencial, é uma substância gordurosa que está presente nas plantas e nos tecidos animais. E outra coisa, enquanto a lectina em grande quantidade não faz bem à saúde, porque reduz a absorção dos nutrientes, etc., etc., como eu falei, a lecitina, ao contrário, em grande quantidade é boa para a saúde, ajudando, inclusive, a reduzir o colesterol, quando ele está muitíssimo alto, ajuda a aumentar a função imunológica, reduz o desconforto digestivo, melhora a memória e muitas outras demandas, certo? Portanto, esta é a grande diferença, então, entre a lectina e a lecitina em termos da sua junção. Bom, como você já pode perceber, uma alimentação adequada ao polimorfismo genético individual dos tipos sanguíneos representa a expressão mais compreensível e imediata das nossas características imunológicas e, uma vez aplicadas à nutrição, é que vão permitir que o alimento seja corretamente digerido, né? Para entrar na circulação sanguínea, fornecer os devidos nutrientes para todas as células. Então, quer alguém já se encontre doente, necessite melhorar a sua condição de saúde, quer se pretende ir mais longe e viver o caminho de uma alimentação saudável, de forma tranquila, o ideal sempre é buscar uma forma de vida que não seja voltada apenas para a doença a ser controlada, não é? Mas para o bem-estar psicofísico, ajudando-nos a redescobrir os sabores simples e naturais de uma alimentação que eu disse no início, que terá que ser saudável. Lembre-se que cada ser vivo é de fato único e, como tal, eu recomendo aquilo que eu disse logo ao início, que aprendamos a olhar para dentro de nós, para que possamos escutar os sinais do nosso corpo, os sinais que ele nos envia quando a gente come, e você pode ter certeza que esses sinais sempre são enviados, sempre. Seja uma dor de cabeça, um mal-estar súbito, uma ansiedade,
É por esse motivo que cada vez mais médicos, nutricionistas, consultores de bem-estar, coaches, terapeutas, vêm se debruçando no estudo da dieta pelo tipo sanguíneo, apreciando o seu valor e a recomendando. E já quase concluindo, depois de tudo que eu falei aqui hoje, eu deixo-lhe essa reflexão acerca de uma dieta adequada às próprias características genéticas e imunológicas, que podem ajudar você a manter um melhor estado de saúde e bem-estar. Sim, de bem-estar, né? Porque não é isso, afinal, que todos nós buscamos quando pensamos em alimentação, no bem-estar. E se alguém ainda tentar discordar, lembre-se que qualquer revolução, seja qual for o seu setor, passa sempre por 3 fases. Primeiro ela é ridicularizada, depois ela é perigosa e depois ela torna-se óbvia. Pense nisso, você decide. Antes de passar à frente, quero dizer que não há nada na teoria por trás da alimentação de acordo com o seu tipo sanguíneo que desrespeita as leis da física, da química, da imunologia ou da fisiologia. Pelo contrário, esse é o problema. Falar de forma inteligente sobre isso exige que você saiba mais, que você saiba mais do que apenas um pouco sobre essas disciplinas, certo? Bom, e além da nutrigenética, ciência dos tipos sanguíneos, é óbvio que eu faço uso como ferramentas importantes e indispensáveis para dar suporte e alívio a tantos desequilíbrios e desconfortos dos frequenciais quânticos da São Leve. Eu venho aqui falar de alguns, né? Comentar com vocês sobre alguns que dizem mais respeito a esta nossa aula e que me chamou particularmente a atenção, maravilhoso, já estou tomando também, maravilhoso. Eu trouxe o Vita Digestis, que muitos de vocês já conhecem, o Vita Digestis. Por quê? Porque ele ajuda a promover a ressonância necessária vibracional para fortalecer a energia dos diversos órgãos, todos eles ligados à digestão. Então, ele é sensacional aqui, o Vita Digestis é imprescindível. Uma das suas frequências, aliás, me chamou particularmente a atenção, que é o níquel, ele inclui o níquel, tá? Que é associado à estabilidade e à força. Isso ajuda a equilibrar e a melhorar a eficiência digestiva, que é isso que a gente deseja. Qual é a conexão do níquel com o sistema digestório? Ele aqui atua como um suporte energético e metafísico, como eu digo, fortalecendo esse sistema, sempre que ele se depara com alimentos ou toxinas difíceis, certo? O níquel, ele pode ser administrado, portanto, nos mais variados problemas que acometem o sistema digestório e, portanto, vai aliviar sintomas como indigestão, náuseas, o próprio refluxo gastroesofágico que eu falei, a gastrite, a síndrome do intestino irritável, constipação, diarreia, azia, enfim. Então, a partir de hoje, não tenha dúvida, não deixe de usar o Vita Digest sempre, da forma como é recomendado, no seu dia a dia, porque já vai ajudar a minorar todos os efeitos danosos desses compostos tóxicos que fazem parte de alimentos que são incompatíveis com a sua genética individual, certo? Um ponto também muito particular no contexto deste nosso assunto de hoje é o Vita Intestino. Ele tem as frequências da glutamina, da vitamina B6, da B9, da inulina, da pectina, da NAC. E o que me chamou especialmente a atenção neste frequencial? A N-acetilcisteína, a NAC. Eu gosto muito da NAC. Sempre usei muito, gostava muito, já usava e agora com certeza vou continuar usando, né? Além dos mecanismos de ação já conhecidos, normalmente quem toma a N-acetilcisteína é mais para o sistema respiratório, antioxidante, mas um deles, não tão comentado, porém que eu acho assim valiosíssimo, é a sua influência positiva na saúde intestinal. Olha, a NAC aumenta os níveis de glutationa, né? Que eu já falei há pouco, que ela protege as células intestinais contra danos, reduz a inflamação, promovendo um ambiente saudável intestinal, bom, né? Fortalece a mucosa intestinal, previne a síndrome do intestino permeável, né? E ainda reforça a função imunológica localizada no intestino. E tudo isso se dá devido a ela ter um papel significativo na ativação da expressão de genes envolvidos em caminhos de sinalização celular. Tá? E olha, eu gosto muito de genes, tá bom? Eu sou uma apaixonada por genes e eu vou mencionar aqui alguns deles. Não é para você decorar, mas se você gosta de genes como eu, se gosta de ir atrás da genética, pode pesquisar, esta aula vai ficar gravada, pode pesquisar esses genes, você vai amar a influência
que estes genes, estes caminhos de sinalização celular, são ativados através da N-acetilcisteína, tá bom? Como os genes EGFR e TLR4, tá? Então, a verdade, esses genes desempenham papéis importantíssimos, tanto na manutenção da integridade, como na função da nossa mucosa intestinal. Vale a pena você ir lá olhar. Ou seja, eles controlam esses genes que eu acabei de falar, eles controlam a apoptose, renovam células intestinais e descartam as danificadas, que é tudo aquilo que a gente precisa, especialmente quando se alimenta mal. E são responsáveis ainda por manter as células intestinais bem juntinhas, sabe? Para que não haja um vazamento e manter a barreira intestinal intacta. Resumindo, o Vita Intestine é imprescindível ao seu intestino também. E um outro modelador que eu também trouxe, o terceiro, é o Vital Nutri. Muito top esse modulador. Olha, ele é excelente para ajudar na absorção de nutrientes, e quem não precisa, quem não, né? Pela ação frequencial de vitaminas, minerais, aminoácidos, mas especialmente graças às vitaminas do complexo B. O papel delas é decisivo, tá? Elas atuam assim como enzimas em várias reações bioquímicas, né? Por exemplo, a B1, por exemplo, que é a tiamina, age no metabolismo dos carboidratos, a B2, que é a riflavina, no metabolismo das proteínas, nas gorduras, enfim, a niacina, que é a B3, na saúde da pele, na circulação sanguínea. Deixa eu ver mais, a B5 em hormônios e na conversão de nutrientes em energia, também muito bom. A B6 faz parte também do complexo B, né? A piridoxina, participa da síntese de neurotransmissores. Deixa eu ver mais, a B7 é crucial para o metabolismo de gorduras, de carboidratos, de proteínas, enfim. E tem ainda a B9, né? Que é o ácido fólico, que é vital para a síntese de DNA e RNA, e da B12, a cobalamina, para a formação dos glóbulos vermelhos, certo? Bom, além destes três que eu comentei, obviamente que você sempre vai precisar, especialmente se você ainda está usando glúten, ainda come cereais com glúten, o glutar, muito fantástico, e o lactar, se você ainda faz uso de produtos lácteos, certo? Então, estes são os frequenciais que eu trouxe para hoje. Em cada aula eu vou trazer sempre frequenciais que sejam adequados, certo? À nossa aula, para que você possa ir tendo um conhecimento, se você é prescritor, para você ir fazendo uma composição. Claro que são precisos muito mais, que cada pessoa é única, vai precisar de outros mais, mas estes são os que eu trouxe aqui para esta aula específica. Tudo bem? Então, era o que eu tinha hoje a falar, para a gente entender mais o papel das lectinas na nossa digestão. Vocês viram como foi importante saber a participação absolutamente sine qua non do nosso tipo sanguíneo, como ele influencia a nossa vida, a nossa saúde e a nossa vida, certo? E agora vamos chamar a nossa Sara, que ela vai aqui mediar. Maravilhosa essa aula, gente. É assim, não dá nem para piscar. Você tem que ficar com o lápis e o papel do lado para você não perder nada, porque todas as informações são importantíssimas. E à medida que você foi falando, Emília, as meninas foram perguntando: a gente vai ter a tabela de alimentos? A gente vai aprender os nossos alimentos? Então, eu quero aproveitar, antes da Emília, né, começar a tirar dúvidas, a Emília também faz mentorias. A Emília faz a mentoria individual e este ano também vai começar o curso de formação para profissionais de saúde na dieta pelo tipo sanguíneo. Então, todas essas informações, quem, né, tiver interesse nessas informações, sinaliza nos grupos, né, de prescritoras que vocês estão, porque nós vamos passar os contatos, como que você pode fazer o agendamento, como que você pode falar, como que você pode se inscrever. Emília, conta pra gente, tiveram algumas perguntas aqui, eu tomei o cuidado de anotar, tá? Que foi sobre a mentoria, né? Elas querem saber como que funciona, para entender mais sobre a tabela, sobre o seu próprio tipo sanguíneo. O nome do livro que você citou no início das plantas, né? O paradoxo das plantas. O O paradoxo das plantas.
O Paradoxo das Das Plantas, plantas. Stephen Gundry. Perfeito. Mas se colocar no Google o Paradoxo das Plantas, ela é extraordinário, gente, muito top, muito top. Bom, Como adquirir seus livros também? Conta pra gente também. Pode. eles estão através da Amazon, tá? Eu estou me ajustando agora, estou reformulando o meu site, que é o www.emiliapinheiro.com, só, www.emiliapinheiro.com. Lá estão os meus livros todos, vou comprar através da Amazon, e em breve você Vocês vão poder pedir nessa junto com os parceria. pedidos da Sou Leve, nós teremos, né, a Mahatma, todos os livros da editora Mahatma aqui conosco e vamos poder enviar para vocês também, junto com os pedidos de vocês. E Exatamente. a Emília tem vários livros, depois pesquisem. E sobre as mentorias, querida? Pronto, sobre as mentorias é o seguinte, eu passo o contato da minha assistente, da Elizabeth, você tem, não é, Sara? Se puder para encaminhar para os vossos grupos o contacto da minha assistente, e ela explica o que é a mentoria. Normalmente ronda em volta de 1h30, porque eu ensino a comer particularmente a cada um. Ensino os melhores horários, baseado não só nos tipos sanguíneos, mas no seu ageótipo, que é uma novidade que em breve também vem aí com o curso dos ageótipos, que nós não somos iguais, tem a ver com o ciclo circadiano, que não é igual em todas as pessoas. Então, essa mentoria, ela é... Por isso que eu não chamo consulta, eu chamo mentoria exatamente por ser um momento muito pessoal entre mim e a pessoa que me procura. Eu vou saber quais são todos os seus hábitos alimentares, vou reformular os seus horários, além dos seus alimentos, os seus hábitos alimentares, e fazer as primeiras prescrições de limpeza, digamos assim. As primeiras prescrições funcionam como limpeza e, dependendo do caso, a gente já adianta não só a limpeza, mas também alguma coisa mais que seja necessária. Mas é sempre individualizado, de caso para caso, nem todo mundo é igual. E no futuro, agora já vou falar do futuro saindo da mentoria. Bom, a mentoria, quem quiser, durante 1h30, mais ou menos, tem uma disposição, pode apertar assim, que nem um limão, espremer o limão até a última gota, durante 1h30, sou absolutamente e completamente da pessoa que está me procurando, pode perguntar o que quiser, tá bom? Olha, já tive gente que perguntou qual era o tom da tinta do meu cabelo. Tem direito. Tem direito, não tem? E você contou, Emília? Renata. Lógico, mas perguntam de tudo, do batom, de tudo, da roupa, reparam nos detalhes, é muito engraçado. Tem que estar sempre bonita, tem que estar sempre aqui bem bonitinha, viu? Senão, mas você está sempre... Gente, vocês imaginam uma pessoa com quantos anos, Emília? Eu tenho até vergonha de falar, tem que você falar para elas acreditarem. 72. 72 anos, que sobe no palco de mini saia, elegantérrima, linda. E quem está aí do outro lado pode confirmar, não é, Rê? Não é, Eu vi, meninas, eu vi. É sim. Eu vi a Emília mostrando as pernas e outras pessoas escondendo. Ela nem mostrava muito, ela foi bem sutil. Eu tenho foto, Emília. Eu tenho foto com você com uma mini saia linda. Sério? Viu? Tenho. Depois eu te mando. Beijo, Marinês. Olha, atenção, eu prometo ir de mini saia agora em abril, né, Sara? Que tem um workshop que eu vou dar em São Paulo, no Congonhas Suites. A Sara depois vai falar. É de um dia inteiro, a gente vai dançar no final, vocês vão ver como é bom no fim a gente dançar todos juntos, cantar, berrar, vai ser lindo, aprendendo sobre os tipos sanguíneos, vai ser lindo. É em abril, tá bom? Já vão aí. Dia 26 de abril, nós vamos começar a soltar as divulgações logo após esse nosso primeiro workshop de biohacking, que acontece dia 1º de fevereiro. Tem vários autores e palestrantes do biohacking aqui assistindo, estou super feliz com isso. A sala está cheia. E depois já vem o lançamento, né, do curso da Emília, em abril. E nós temos o grande meeting da Sou Leve, que esse ano acontece em São Paulo, 26, 27, 28 de junho.
E para não deixar Portugal de lado, temos 29 e 30 de março, Portugal. Estaremos com o nosso Meeting Sou Leve, que agora estamos exportando para Portugal. Estamos em parceria com a Helena, com a Mahatma, e levando saúde para para novos horizontes, né, Emília? Com certeza. Bom, então, da mentoria está falado. Quem tiver interesse em fazer uma mentoria comigo, às vezes até recebo muitos mentorados que são profissionais da área da saúde, Sim. querendo saber como fazer a consulta, aproveitam a consulta para si e como desempenhar a forma mais correta dentro de cada expertise, claro, mas como fazer. Então, quem quiser é só entrar em contato com a Elizabeth, que é minha assistente, tá? Eu não atendo Nós vamos muita deixar gente, os não contatos tenho em todos tempo. os grupos, tá? Uhum. E então, o curso em abril, vamos falar dele ao vivo, lá em São Paulo. Eu estou em Curitiba agora. Vamos falar dele ao E vivo. tem E uma depois em junho. pergunta, Emília, sobre linfedema. Se tem linfedema relação quando você fala de processos inflamatórios, qual a relação e qual o tratamento que você indica? Olha, eu vou colocar, por coincidência, tem uma nutricionista que está aqui hoje. Se tiver, até peço que ela peça a palavra, que é a Carla Manfrinato, tá? Que ela mandou-me hoje sobre linfedema as fotos da paciente dela, tratada pelo tipo sanguíneo, como ela estava e como ela está. Se ela estiver aí hoje, se ela quiser, se você quiser abrir espaço para ela comentar, Claro. eu gostaria muito, Sara. Pode Claro, ser? com 2, 3 todo minutinhos. prazer. Eu não Com sei todo se ela está aí prazer. ainda. Vamos ver, Carla? Carla Manfrinato. Algumas pessoas pediram licença para sair, que já estava no horário. Eu acho que a Carlinha não está mais, Emília. Mas Pronto. fica para uma Então, próxima. Fica para uma próxima. Mas coincidência é que ainda hoje ela me mandou as fotos do antes, Ela estava depois, aqui. dentro da... Incrível, incrível. Eu fiquei... ela até disse, se quiser colocar, se quiser postar, mas... enfim, muito legal. Eu mando depois para você, Sara. Perfeito. E frutas para as crianças, Emília? A mesma coisa para os adultos. Frutas. Nós vamos ter uma aula só sobre frutose. Até, essa seria imprescindível ser o mais rápido possível, viu? Porque é muito importante. As pessoas estão inflamando muito por conta de fruta. Eu fiquei muito frutas, interessada por obviamente. conta da Laura. A Laura anda fazendo para fruta. E eu acho que as crianças estão mais inteligentes agora, hein? Estão nascendo inteligentes. Instintivamente pode ser uma fruta muito ácida. Por exemplo, a ameixa é uma fruta doce, né? Mas quando eu como ameixa, a minha boca fica toda... eu sinto a acidez da ameixa. Não faz mal, tá? Mas eu sinto a acidez da ameixa. Então, como ela é um bebê, a Laurinha é um bebê, ela está sensível provavelmente nas papilas gustativas de determinadas frutas que a gente acha que são doces e não são. Por isso que recomendo a salada de fruta. É o pior erro gastronômico, é a salada de fruta. Pior erro gastronômico. Tá bom? Então, cuidado com crianças e com muita fruta. Nada de empanturrar. É melhor os legumes, as verduras. Aí é que se vai buscar os minerais, os sais minerais, sabe? As vitaminas. É dali que a gente tem que tirar. É dali que a gente tem que tirar. Aí a gente capricha muito. E ainda cozinho da forma correta, com uma panela de qualidade. Muito importante a gente falar isso também, né, Emília? Porque o uso da panela correto... E a Emília tem livros de receitas fantásticos. Débora, obrigada, Débora, querida. Mas já está no horário mesmo. A gente vai terminar essa aula de hoje. Maravilhosa. Emília, assim, nós estamos todos muito felizes com tanto conhecimento. Muita gratidão a você. E daqui 15 dias, já daqui 2 semanas, já temos aula novamente com a doutora Emília. Qual que é o próximo tema, Emília? Dia 22. Estou sem o próximo tema aqui, mas não é sobre a frutose, não. Nós vamos colocar nos grupos, mas já fiquem atentos. A cada 15 dias, a doutora Emília estará conosco aqui na Sou Leve com as aulas. Todo mundo agradecendo, todo mundo muito feliz. Emília,
Gratidão, querida, não tem palavras. Obrigada a todos, uma boa noite. Eu vi que o meu irmão ainda está aí. Meu irmão Luiz fez uma surpresa de aparecer hoje. Olha, Natália Rocha também. Oi, Natália, Natália, lá de querida. Portugal. Querida, um beijo bem grande. Helena também, não sei se já saiu, provavelmente já, que já está tarde lá, mas se não saiu, Tadinha, um beijo. Helena tá aqui com a gente. Eu Tô tô aqui só aqui. olhando. Ela, minha gata. Até ela e a Ivete. A Ivete passa assim, A olha. Ivete não sai daqui. Temos Olha que um coisa. bebê aqui lindo. Quem é? Oh, é linda. A Sara vai conhecer agora esse bebê, né? Essa Essa gatinha linda. criança Essa linda. gatinha. É. Temos Mas é também. isso. Então, só me resta agradecer a todos. Obrigada, Sara. E até a Obrigada, próxima. querida. Um beijo no coração de todos. Beijinho Tchau, para tchau. vocês todos. Gratidão. Tchau, tchau. Beijinhos para todos também. Beijinhos.